Você sabia que existe um tipo de brilho que não vem do sol, que não vem de uma maquiagem que você usa, que não vem do sucesso que você tem? É um brilho que vem de uma única coisa: a presença de Deus. Na Bíblia, isso é trazido num evento maravilhoso que eu quero te explicar agora. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos desvendar mais esse enigma da Bíblia. E para isso, vamos clamar o Espírito Santo para nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Cláudio Rufino, sou doutor em teologia na área bíblica, sou professor na Faculdade de Teologia e há mais de 10 anos venho formando, portanto, os futuros padres da nossa igreja nas mais diversas dioceses que estão da região metropolitana aqui de São Paulo. Quero te convidar a deixar o seu like, a também se inscrever aqui no canal ativando o sininho para receber as notificações. E além disso, se você quiser se tornar um membro desse canal, ajudando para que estas mensagens, para que estas explicações da palavra de Deus cheguem ao máximo de pessoas possíveis, então considere fazer isso, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Se você quiser estudar comigo, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os links onde você vai poder clicando, ver os cursos, as formações que eu tenho à disposição no meu Instituto Propagador da Palavra. Na primeira leitura de hoje, lá do livro do Êxodo, do capítulo 34, dos versículos 29 a 35, a gente tem um detalhe impressionante. O rosto de Moisés resplandecia quando ele desceu do Monte Sinai depois de ter falado com o próprio Deus. E é um detalhe, no hebraico, o verbo resplandecer é o verbo karan, e ele nos dá a ideia de raios saindo da pele de Moisés, como se ele estivesse irradiando luz. Diga-se de passagem, tem aí uma relação desta palavra com a palavra chifre na língua hebraica, e inclusive a forma desses raios que se irradiavam eram como chifres mesmo na cabeça dele, e há até obra na arte, sim, que retrata Moisés com chifre na cabeça. Isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale disso, coloca aqui nos comentários, tá? Só que há um detalhe bonito na passagem. Moisés não sabia do que estava acontecendo com ele. Ele simplesmente havia estado com Deus e isso o tinha transformado profundamente. Quando ele desce, o povo ficou com medo. Arão, seu irmão, os anciãos hesitaram até em se aproximar dele, de acordo com o versículo 30. Só que não era só um medo do Moisés humano aqui, mas era um temor diante do reflexo dessa santidade de Deus que brilhava em Moisés. A presença divina era tão intensa, tão forte, que revelou a pequenez daquelas pessoas. E isso acontece conosco. E isso às vezes até assusta. Quando nós estamos diante dessa santidade de Deus, algo em nós é revelado. As nossas limitações, o nosso pecado, a nossa pequenez. E o texto fala que Moisés cobria o rosto com um véu no versículo 33. E esse era um gesto até de humildade, mas também um gesto de pedagogia, de educação, porque o povo ainda não estava pronto para poder ver esse brilho de uma forma contínua. Mas todas as vezes que o próprio Moisés voltava para falar com Deus, ele retirava o véu de acordo com o versículo 34. Por quê? Porque diante de Deus, isso a Bíblia vai nos ensinar, não há máscaras, não há aparência, somente a própria verdade. Esse texto é, portanto, uma catequese poderosa para nós. Quanto mais íntima é a nossa relação com Deus, mais o nosso rosto muda. Muda
o nosso jeito, muda a nossa luz, o nosso semblante, e aí não é um brilho artificial, mas é um reflexo. É como a lua, que não tem a luz própria, mas ela brilha. Pois é, o sol está voltado para ela. É isso. Você já reparou que algumas pessoas brilham? E não é o físico delas, mas é o espiritual. São pessoas que vivem com Deus, que falam com Ele, que escutam a sua palavra, que comungam com sinceridade, abertura de coração. E isso transparece. Essas pessoas têm paz no olhar, têm doçura na voz, têm firmeza no testemunho. São gente que reflete o próprio céu. E aqui está o grande convite para nós. Na leitura de hoje, Deus quer fazer o mesmo com você. E você não precisa subir ao Sinai, você basta entrar no quarto, no teu quarto, abrir a sua Bíblia, silenciar o seu coração, falar com Deus. E acredite, cada minuto com Deus transforma o teu rosto, transforma o teu coração. Então me diz aqui, me diz, qual é o véu que você precisa tirar hoje para você voltar a falar com o Senhor face a face? E se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa reencontrar esse brilho da fé, esse brilho da presença de Deus. E nunca se esqueça, quem fala com Deus reflete a sua luz.